Mesa esportiva da ESPN comenta sobre vídeo polêmico de Fagner. Fala do Vitor Pereira. É o que é, Fagner? Eu acho tudo. Sinceramente falando, tudo. É o dia a dia, é as instruções, é a maneira de lidar no olho. Foi difícil ano passado? Muito. Não só comigo, acho que com todo mundo, né? Acho que o Corinthians sempre, desde que eu cheguei no Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. Sim. Muito bom, né? Então, e o ano passado, as coisas, a gente conseguiu ainda chegar em finais, né? Conseguiu, talvez, poderia até ter ido melhor no Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Então, você tem que obedecer, vamos assim dizer, né? Faltava diálogo? O que faltava? Não é que faltava diálogo, mas eu acho que tinha coisas que não condizia com aquilo que ele pedia, sabe? Então, um exemplo, o que ele fez mesmo na troca de um clube pelo outro. Né? Então, isso aí já mostra um pouco do que o que você pode esperar daquela pessoa, entendeu? Uhum. Então, eu não posso falar uma coisa pra você aqui, chegar ali nas suas costas e falar outra. Capitão. Tá bravo ali ainda. Ele tenta ser polido e tal, mas no final, quando fala da troca de clube, eu acho que expõe até uma certa mágoa, né? Com a maneira como o Vitor Pereira sai do Corinthians. Então, Dani, assim, é difícil o jogador se expor, né? Você escutar. O jogador, às vezes, prefere se omitir, né? Porque ele sabe que vai ter uma repercussão. Mas, assim, o que o Fagner falou é o que a gente, como o Zinho falou no início do trabalho, né? Que o jogador dá alguns sinais pra gente e, às vezes, não precisa falar. Você percebe que tem algum problema. E aí isso é muito claro na relação do Vitor Pereira com os jogadores do Corinthians, né? Você percebia um distanciamento, uma inquietação dos jogadores, né? E assim, em muitos momentos parecia isso mesmo, os jogadores estarem engolindo as orientações, não é aceitando e absorvendo, é engolindo. E o Fagner deixa claro isso, né? A gente tem que obedecer. Enfim, e aí ele termina com essa colocação da saída do Vitor do Corinthians, né? E que isso não vai ser bem aceita nunca pelo torcedor, né? O torcedor não vai perdoar o Vitor Pereira do Corinthians, os jogadores também não vão perdoar, isso fica claro na declaração de um dos líderes, né, do clube, porque o Fagner, ele é isso, ele, o Cássio, são jogadores que têm conquistas importantes, que têm mais tempo de casa. Então, assim, o que o Fagner disse, é lógico que vindo da boca de um jogador, isso tem um carimbo muito pesado, porque ele vivia no dia a dia, mas era algo que todo mundo percebia, né? Essa relação que era ruim, o ambiente, o dia a dia parecia ser muito ruim. A gente tem informações aí, escuta falar que se ele permanecesse, muitos jogadores iriam talvez pedir para sair do clube. Mas isso eu não consigo compreender, porque a diretoria fez todo o esforço que podia pela manutenção do Vitor Pereira. Mas, Dani, então, a diretoria do Flamengo, ela se movimentou para trazer um treinador e talvez não perguntou para os jogadores, né? Porque eu tenho certeza que se você olhasse para os jogadores do Flamengo, a aceitação do Dorival seria muito maior do que a chegada do Vitor Pereira de mudança. Então, às vezes, a diretoria ela faz movimentações que podem agradar ou não aos jogadores, né? Então, assim, você imagina que o Fagner estava satisfeito com o trabalho do Vitor Pereira? Não dá para imaginar isso. Né? O Cássio, que tem um perfil um pouco mais reservado, mas era um jogador que também falava muito sobre... A gente está no clube, a gente é funcionário, a gente está pensando na instituição, então a gente tem que absorver as coisas da forma como elas são colocadas. Então, assim, o relacionamento não era bom, não só do Fagner, mas com outros jogadores, isso fica muito claro. Não é a saída. A saída foi o que o Fagner disse. Sabe aquele sentimento? O Fagner deixa passar assim... A saída dele do Corinthians foi a cereja no bolo para os jogadores, sabe? Assim, de mostrar quem é realmente a pessoa e que a gente não é o jogador que estava errado, e sim o profissional, que uma hora ou outra ele ia cometer uma atitude como essa, ia mostrar a verdadeira cara, enfim. Essa é o que eu percebo nas entrelinhas da declaração do Fagner e os jogadores estão mais leves, isso é fato. Isso é fato. Sabe? Quando ele fala assim, as orientações são diferentes do Fernando Lázaro, né? Que é o treinador do Corinthians hoje, o olho no olho, que ele fala que com o Vitor não tinha, enfim, então não é um bom ambiente, não é o melhor ambiente para você trabalhar. Mas ele pontua também que foi um time que chegou, que conseguiu uma vaga na Libertadores, que conseguiu chegar a uma final de Copa do Brasil, enfim, diante de todo esse cenário,
ruim de ambiente, ainda foi um time que conseguiu produzir aí e trazer né, uma perspectiva boa para o torcedor corintiano. Mas a relação, com certeza, não era boa. Ela se mostrava assim e na declaração do Fagner ela fica muito clara. Zinho, estava ansioso para ouvir? Não, a leitura assim, é qual? eu estava muito ansioso para ouvir porque eu respeito muito o Fagner. Ele tem uma história, ele tem um currículo, ele é um cara não fica tanto tempo num time gigantesco como o Corinthians se o cara não for atleta profissional. Não é só ser bom jogador, porque ele é bom, ele é um ótimo lateral. Mas para você se manter de titular tanto tempo num clube com tanta competitividade, tanta cobrança que é o Corinthians, eu não joguei no Corinthians, o Fábio Luciano jogou. Mas assim, o Corinthians eu coloco no patamar do Palmeiras, do Flamengo, né? E eu joguei nesses outros clubes e a pressão, a cobrança pelo resultado, a pressão pelo comportamento, pelo teu desempenho, pelas tuas atitudes, é muito grande. E o Fagner me mostra. Eu não o conheço pessoalmente, já cumprimentei, já estive em algum ambiente com ele, mas muito rapidamente, não tenho relacionamento, não estou aqui como advogado dele, mas assim, eu sou um cara da bola, vivo nisso há muito tempo, e olhando para as condutas, pela postura do cara, eu estava ansioso, porque assim, o que esse cara falar, eu vou olhar atentamente. Não é um qualquer que está falando ali. E é reflexo do grupo também, né? Então, assim, ele tenta ser um cara que não chega dando na canela. Ele mede as palavras, isso fica claro, né? Ele pensa para falar. Mas, assim, educadamente, ele mostra que o grupo não era satisfeito com ele. E um cara que é titular, que é ídolo e que era titular com o cara. Porque, às vezes, tem jogador... eu tô jogando, eu sou titular, o cara me dá moral... Aí ele não briga pela rapaziada do grupo. Não é o caso do Fagner. Por isso que eu estava ansioso para escutá-lo. O goleiro também, o Cássio. Também admiro muito, respeito muito. Então os caras assim, quando vem e fala do dia a dia, porque eu também não conheço o Vitor Pereira para falar do caráter do cara e tal. Não concordo do jeito que ele saiu. Por isso que eu queria saber a explicação dele, do Vitor Pereira. Né? Então assim, o Fagner me mostra... que ele não soube ter uma gestão de grupo, um comando, uma seriedade de olhar no olho do cara e falar, porque o atleta gosta disso. Mesmo que ele não jogue, mas o cara é verdadeiro com ele, mostra uma postura, um caráter, o jogador respeita. Mesmo não jogando. Não tá chateado que não tá jogando e tudo, mas não tem o que falar. Porque o treinador é um cara que sabe ter a gestão do grupo, sabe conduzir um grupo, é honesto. E o que o Fagner me passou é que é o contrário. Que no final, e para terminar, para passar para você, ele fala assim... a conduta dele na saída mostra o que é. Aí me coloca em dúvida, né? Ele complementa. Falar uma coisa e por trás fazer outra. Isso. Eu acho que esse complemento... o Fagner traz uma passagem, uma palavra forte. Que aí tá falando não é só se o treinador é bom ou ruim de escalar, é de conduta de caráter. E postura. Será que ele mudou essa postura no Flamengo, Pascoal? Porque são coisas muito antagônicas. A declaração do Gabriel depois do jogo, dizendo que o time está ali para apoiar qualquer treinador, isso é um fato, mas que respeita e está com este treinador, e a do Fagner na maneira como ele coloca a relação. Será que ele mudou essa postura? Um fala de início de trabalho, que é o caso do Gabigol, e o Fagner fala de um pós-trabalho. São situações completamente diferentes. Sim. Ele não tem um mês dirigindo o time do Flamengo. Então o Gabigol disse, é muito início ainda. É muito começo de trabalho ainda. O Fagner já tem uma postura... Se você olha, se você analisar, você ler a postura do Fagner quando ele fala, você vai dizer que, na verdade, o que ele está dizendo, ele queria dizer muito mais. Sim. Está engasgado. Analisa a posição dele. Assim, foi difícil? Foi muito difícil. Entendeu? Analisa o comportamental dele, do jeito que o corpo dele se movimenta para fazer esse tipo de declaração. Né? É um cara que está escolhendo o modo mais simples de falar para não criar um problema maior.
Mas ele gostaria de ter dito outras coisas. Ô Dani, quando o Vitor Pereira chegou no Corinthians, eu estava fazendo o ESPN FC aqui com o João, né? E aí ele trabalha no Fenerbahçe também. E aí eu conversei com pessoas lá e falaram para mim assim, ele é bom treinador, assim, sabe? Ele foi teimoso, isso eu vou falar no Fenerbahçe, ele foi teimoso porque ele colocou um esquema que não estava funcionando e ficou batendo naquela tecla. E escuta, e falou, e o dia a dia... Que bom que foi só lá que ele fez isso, não, escuta, né? Dani, e o dia a dia dele com o atleta é muito complicado. Aí só para pontuar, aí eu vim aqui na apresentação e eu joguei no Corinthians, né? E aí eu falei tudo isso na apresentação dele no Corinthians, aí aquela repercussão de rede social. Pô, torce contra, o cara é um baita de um treinador. E eu falei, tudo bem, eu só estou passando o que eu escutei lá, né? O que eu escutei de um clube que eu tenho carinho, que eu tenho pessoas que gostam de mim e não iriam mentir nas informações, e é exatamente o que ele foi, né, no Corinthians, assim. Então, só pontuando de você com relação ao Flamengo, isso parece estar na personalidade dele, sabe? A conduta com os atletas, esse olho no olho que ele não tem, né? Ele foca no trabalho dele, é por isso que ele estava tão isolado em São Paulo. Peraí, eu quero entender o que é o olho no olho para saber como é que os jogadores do Flamengo estão recebendo tudo isso, tá? Então, o olho no olho é explicar ao jogador por que ele tá ou por que ele não tá no time, ou é um outro tipo de olho no olho? O que é esse olho no olho na bola? Eu acho que o Fagner quer dizer é você falar uma coisa para o jogador e fazer uma outra coisa, não por trás, mas tomar uma outra decisão. Não vou falar o fazer por trás, que é muito forte, mas eu acho que é tomar uma outra decisão. Eu acho que isso os jogadores do Corinthians, quando você vai convivendo e o tempo você vai convivendo por mais tempo, você começa a entender melhor esse tipo de atitude, né? O cara fala uma coisa e faz outra. Eu acho que tem relação hoje no Flamengo com a situação, o que aconteceu com o Vidal, aquela explosão do Vidal, eu acho que tem alguma coisa que foi falada para ele não foi feita. Eu acho que isso aconteceu muito no Corinthians e com certeza aconteceu no Fenerbahçe, onde ele trabalhou também. Então, quando eu falei naquela época, o torcedor corintiano bateu, falou que a gente, né, que você está criando polêmica, do mesmo confusão. jeito que o rubro-negro está batendo na gente aqui agora. É exatamente isso. Então, assim, mas o torcedor aconteceu lá, tá satisfeito? Aconteceu lá no início? Aconteceu no Fenerbahçe, aconteceu no Corinthians. Tomara que ele mude, né? Tomara que o ser humano... Por isso que eu acho que ele não vai mudar evoluir, o amadurecer. estilo de jogo para a segunda partida. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.